Começando a gravar aqui agora a aula. Estamos gravando a partir desse momento, né? Hoje é dia 27 de maio, né? Vamos falar hoje sobre diabetes. E começa a pergunta aqui, né? O que é diabetes, né? Já colocando aqui essas interrogações, né? Se a gente perguntar aqui diretamente o que é diabetes, certamente na cabeça de muitos de vocês está passando a seguinte informação, né? É o açúcar alto no sangue. Muito açúcar no sangue, né? Geralmente é o que a gente responde, né, sobre o que é o diabetes, né? Mas hoje a gente vai buscar, creio que nessa e na próxima aula, uma compreensão um pouco mais ampla, né, do que vem a ser essa doença e do que ela causa, né? Então, aqui a gente tem um resuminho que a glicose vem principalmente dos alimentos e que a insulina é a substância responsável pela captação da glicose no sangue e utilização como fonte de energia. E o diabetes mellitus ocorre porque o pâncreas não produz insulina suficiente ou porque ela não age da forma adequada no organismo. E aí, respondendo lá em cima a pergunta, o diabetes é uma doença em que há aumento da glicemia. E o que é a glicemia? É o nível de açúcar no sangue, é o nível da glicose no sangue. Para que serve a glicose? Ela é utilizada no nosso corpo como fonte de energia. Então, o primeiro pressuposto aqui é que se eu estou falando para você, se eu estou me movimentando, se eu estou mexendo a boca, se eu estou raciocinando, é porque as minhas células do meu corpo estão utilizando glicose, porque a glicose é a nossa fonte de energia. E para que a glicose seja aproveitada pelo meu corpo, eu preciso ter alguém que é responsável pela captação, eu preciso ter alguém que capte essa glicose para os tecidos. E quem é esse alguém? É a insulina. Então vamos abrir aqui a nossa tela quadro, né, para a gente falar um pouquinho, né? Eu tenho uma glândulazinha, né, chamada pâncreas. E aí o pâncreas ele está lá na minha região abdominal e o meu pâncreas, quem prestou atenção, estudou o sistema digestório, a gente falou sobre o pâncreas lá, né? O pâncreas ele é uma glândulazinha e dentre outras coisas, o meu pâncreas ele produz insulina. Então, o pâncreas ele é a minha fábrica de insulina. E o que é a insulina? A insulina nada mais é do que um hormônio que é produzido nessa estrutura, nessa glândula que é o pâncreas. O pâncreas está no centro da minha cavidade abdominal. Esse hormônio que o pâncreas produz, ele vai para onde? Após o momento em que esse hormônio é produzido, ele é liberado no meu sangue. Então, eu tenho aqui a fábrica de insulina, que é o pâncreas, fábrica. Colocar aqui, né? E a fábrica produz insulina, que é um hormônio, e esse hormônio vai para o meu sangue. Quando esse hormônio chega no meu sangue, qual é a função dele no meu sangue? Insulina é a substância responsável pela captação da glicose do sangue. Opa! Então, aqui no sangue vai chegar o hormônio. E aqui no sangue também vai chegar quem? A glicose. Então, a glicose está no meu sangue. E da onde foi que veio essa glicose? Essa glicose que chegou no meu sangue, ela é proveniente da minha alimentação, que passou por um processo de digestão.
E aí, a partir da minha alimentação e da minha digestão. Opa, deixa eu só abrir aqui que alguém chegou. Ai não, foi alguém que levantou a mão? Ou alguém chegou? Chegou não. Então a captação da glicose aqui, ela acontece por meio da insulina. Nós nos alimentamos. Vamos pegar agora, não sei se alguém aí já jantou. Vou dizer que não, vou pegar o almoço, né? O almoço aqui, a nossa alimentação no almoço, basicamente é a base de arroz, é a base de feijão, é a base de macarrão. E estou aqui de novo, Maria José. Seja bem-vinda, Maria José. Boa noite, professor. Já estou com internet, já estou na aula, viu? Garanto aí minha presença. Maravilha. Seja bem-vinda. Obrigada, boa Boa noite. noite. Então eu imagino aqui que a maioria de nós almoçou hoje um arroz, um feijão, um macarrão, pode ter tomado aí depois um suco. Tudo isso daqui foi submetido a um processo de digestão. E dessa digestão, a glicose chegou lá no nosso sangue. Quando essa glicose chega no nosso sangue, o nível de açúcar no meu sangue, sempre que eu me alimento, o que acontece com o nível de açúcar no meu sangue? Esse nível de açúcar ele começa a aumentar no meu sangue. Então, o nível de açúcar no meu sangue está aqui e ele vai aumentando. Por que ele vai aumentando? Porque eu comi. Eu comi, o meu corpo digeriu. Desses alimentos ele retira os nutrientes. Um dos nutrientes mais importantes aqui é a glicose. E essa glicose foi parar no meu sangue. E essa glicose ela começa a se acumular no meu sangue. O que é a glicemia? Glicemia é o nível de glicose ou de açúcar no sangue. Então, esse nível de glicose ou de açúcar no sangue, ele pode estar em um nível baixo aqui, ou ele pode estar em um outro nível aqui, alto. Vamos supor que eu estou morrendo de fome, 11, 12 e meia, meio-dia e meia, passei a manhã sem comer. A minha glicose vai estar baixa. Ela vai estar aqui em cerca de 80 ou 90 miligramas por decilitro. Mas se eu comi um prato de arroz, feijão, macarrão e suco, a glicose imediatamente ela aumentou. Então ela começa a subir. Essa glicose pode chegar lá a 130 miligramas de glicose para cada decilitro de sangue. O que aconteceu aqui? O meu sangue ele está cheio de açúcar. Por que ele está cheio de açúcar? Porque eu comi. E praticamente todo alimento que nós consumimos, ele tem carboidrato. Estou fazendo aqui umas moléculas de açúcar para dizer que a minha glicemia foi de 90 para 130 em virtude da minha alimentação. Quando a minha glicemia começa a subir e chega a 130 no sangue, aí o que acontece no meu organismo? A fábrica de insulina, que é o pâncreas, começa a produzir insulina. A insulina é esse hormônio que é liberado dentro do sangue. E o sangue, que já está cheio de glicose, agora com a insulina, pega aqui, olha, a moléculazinha de glicose e diz assim: vem cá, glicose, vem cá, fazer bem aqui a insulina de laranja. Ó. Pega aqui a moléculazinha de glicose e remove.
retira da corrente sanguínea. Vem cá, a glicose, remove da corrente sanguínea. Vem cá, a glicose e remove da corrente sanguínea. Vem cá, a glicose e o pâncreas, né, a insulina, ela vai removendo a glicose da corrente sanguínea. E manda para onde, gente? O que eu tenho adjacente aos meus vasos sanguíneos, à circulação sanguínea? O que eu tenho desse lado de cá? Eu tenho as minhas células. Então aqui eu vou ter as células, eu vou ter os tecidos corporais que estão aqui, exatamente precisando de glicose. Então as minhas células estão aqui doidas por açúcar. Você imagina aqui no exemplo que nós demos, eu falei de quando dá 11 horas da manhã, 11h30, meio-dia, que você já está com fome, você já está fraco. Você está trabalhando, não está mais conseguindo nem raciocinar. E as tuas células aqui, vamos supor que essas tuas células aqui são, por exemplo, os teus neurônios. Aí chega alguém para ti e diz assim, rapaz, a gente precisa aqui raciocinar em uma questão. Aí tu diz assim, rapaz, eu tô morrendo de fome, não tô mais conseguindo nem pensar. Ou então alguém diz e chega para ti e diz assim, rapaz, eu preciso que tu me ajude aqui na minha mudança. A gente vai ter que carregar ali um bocado de coisa. Aí tu diz assim, rapaz, já é 12h30, nem almocei. Eu tô fraco, eu não tô conseguindo, não tô com muita força. Aí o que é que tu faz? Come, almoça, digestão, absorve a glicose vai parar no sangue, chega a insulina, remove e a insulina vai parar nos nossos tecidos e assim a gente. Então, o tempo todo, gente, que a gente come, sempre que a gente come, o nosso pâncreas produz insulina. Eu me alimento, meu pâncreas vai e produz insulina. De modo que a concentração de açúcar na minha corrente sanguínea se mantém constante. Ela nunca aumenta muito. Por que ela não aumenta muito? Porque toda vez que eu como, que lá no meu sangue, deixa eu aumentar aqui essa linha aqui para fazer aqui isso aqui é um vaso sanguíneo. Toda vez que eu me alimento, que lá no meu sangue a glicose começa a se multiplicar, vem a insulina, pega essa glicose todinha e diz, ei, vem cá, tem muito açúcar aqui. O que é que eu vou fazer? Vou remover e mandar para os tecidos, que é quem precisa de açúcar. Os tecidos precisam de açúcar porque o açúcar é o nosso combustível. Só que tem uma doença chamada diabetes mellitus, que ela ocorre. Aí vamos falar aqui da causa. Porque o pâncreas, quem é o pâncreas? Nós falamos que o pâncreas é a nossa fábrica. A fábrica parou de funcionar. No diabetes, o pâncreas não produz insulina suficiente ou ele produz e ela não age da forma adequada no organismo. E isso resulta em aumento da glicemia. O aumento da glicemia, tecnicamente falando, ele é chamado hiperglicemia. Ou seja, você já entendeu o que é a glicemia. Glicemia é o nível de açúcar no sangue. O que é a hiperglicemia? É quando o nível de açúcar no sangue está hiper. Ele está muito alto. Esse nível de açúcar no sangue, ele também pode ficar hipo. Ele também pode ficar muito baixo.
Então, diabetes ele é essa doença que vai fazer com que o açúcar do alimento que eu comi se acumule na minha corrente sanguínea. E aí o que que a gente precisa entender? Qual é o problema disso? Que sintomas isso causa na pessoa? Aumentou o açúcar no sangue. E daí? O que que tem se aumentar o açúcar no sangue? Causa algum problema isso? Ou é só açúcar no sangue e não tem nenhum problema? Tá aqui a circulação sanguínea cheia de açúcar, né? Com um caso aqui de hiperglicemia. No problema aqui, nós falamos que o diabetes ocorre porque o pâncreas não produz insulina, certo? Existe basicamente dois tipos de diabetes mellitus. Alguém já ouviu falar que tem o diabetes mellitus tipo 1 e o diabetes mellitus tipo 2? Pode falar, quem levantou a mão. Sou eu entrando em casa. O meu marido tem tipo um. Pronto, olha aí. Então, já chegou aqui o primeiro relato, né? O esposo da Regiane aí tem tipo 1. Regiane, aproveitando aí a sua participação, qual é a característica do tipo 1, né? E o que que diferencia do tipo 2? Regiane? Oi, professor. É, É assim, até onde eu sei, pelo meu marido, né? Ele tem tipo um. Até quando ele foi diagnosticado, o médico até disse que era um tipo raro, perguntou se alguém da família que investigasse a família, porque assim não era hereditário, né? Porque nem todo mundo da família tem, só meu marido, ninguém da família dele tem. E aí a tipo um não é tratado com insulina, né? É, pelo menos o meu marido. É só é, medicamento comprimido, fazer dieta, exercício físico, é controlável dessa forma. E a tipo 2 já tem que fazer ingestão de insulina, né? Injetar insulina, tem gente que toma várias doses por dia, né? Eu acho que é isso, mais ou menos. mulher, o teu marido tem a tipo 2, não é Pois, tipo pois, 1. professor, só vamos para médico errado, viu? Pois não. Porque Teu marido tem diabetes tipo 2. Ele não usa insulina? não usa. Pois pronto. Pois Eu nós... acredito que ele fazia acompanhamento com endocrinologista em Fortaleza e o diagnóstico foi, eu tenho até os papéis ali, que ele tinha diabetes tipo 1, é um tipo raro, pediu que os irmãos dele fizessem exame e meu marido nunca tomou insulina, é sempre glibenclamida e metformina, só isso. Você sabe como é o outro nome do diabetes tipo 1? Qual é, professor? Olha, vamos aqui ao professor Google, olha. Ainda bem que eu cheguei. Diabetes insulino dependente. Ih, Diabetes tipo 1, antigamente denominado diabetes dependente de insulina, né? Então ele é chamado exatamente porque depende da insulina, né? Você pode, ele tinha esse nome aqui e ainda hoje é muito chamado, né? De tipo 1, né? Ou tem essa terminologia aqui, insulino dependente, né? Uma pessoa que depende totalmente de insulina. Então, essa é a primeira característica do diabético tipo 1. A gente vai já falar por quê, né? Que ele pois depende. ei, meus colegas e professor me perdoe, porque a culpa não é minha, não. É um endocrinologista que acompanhou meu marido, viu? Aham. Eu, Será que não é insípidos que ele tem, mulher? Outro tipo de. não, ele é diagnosticado como diabetes tipo 1. É Ela até porque disse que.
É porque Rara? tem o diabetes mellitus, né, que tem tipo 1 e 2, e tem o diabetes insípidos, que é um outro Ah, tipo de diabetes, e esse é mais raro mesmo, esse é mais difícil. Não sei se é o caso dele, né? então deve ser esse aí, né? Que não Pois toma é, insulina. aham. Porque o insípidos, ele realmente ele é mais raro. É, eu sei que meu marido perde muito peso. Pronto, Ele, vamos entender aqui por que também isso acontece. Mas tá bom, obrigado, Regiane, pela sua participação. obrigado por confundir a turma. Gente, aí no, nós falamos aqui, né, que o pâncreas é a fábrica, certo? De insulina, desse hormônio. Então, se a gente pegar o pâncreas, esse órgãozinho, vamos olhar aqui para a cara do pâncreas. Pâncreas, imagens, está aqui o pâncreas, olha. Então, o pâncreas ele fica aqui na nossa região abdominal e ele tem aqui essa estruturazinha, né? Ele está aqui na nossa cavidade abdominal e ele fica produzindo insulina. Ora, se eu tenho um local que produz insulina aqui, certo? Se eu tenho a fábrica, que é o pâncreas, e a fábrica é totalmente destruída, o que é que vai acontecer com o meu corpo em relação à insulina, gente? Pergunta aí de vocês. Eu tenho o pâncreas. O pâncreas produz a minha insulina. Se o pâncreas deixar de existir, não tem mais pâncreas, o que que vai acontecer? Nada. Se eu não tiver mais o pâncreas, eu não vou ter mais como produzir a insulina. Não é ele que produz? No diabetes mellitus tipo 1, é uma doença que nós dizemos que é autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença na qual o nosso sistema imunológico começa a se auto-atacar, começa a atacar o nosso próprio organismo. O nosso sistema imunológico, ele serve para defender o nosso organismo de agentes externos, de vírus, de bactérias, de outras coisas, né? Mas na doença autoimune, o nosso sistema imunológico ele começa a combater o nosso próprio corpo. No caso do diabetes tipo 1, o nosso sistema imune começa a destruir uma parte do nosso pâncreas que produz a insulina. E essa destruição é tal que o nosso corpo não produz mais insulina de jeito nenhum. Por que que o nosso corpo não produz mais insulina? Porque as nossas defesas destruíram a fábrica, destruíram a parte do pâncreas que produz insulina. Se o meu pâncreas não produz mais de jeito nenhum insulina, aí eu pergunto de vocês e peço que alguém responda, não me deixem falando só aqui. O que que vai acontecer? Olha, eu estou comendo. A glicose está chegando no meu sangue. O meu pâncreas foi destruído e não produz mais insulina. E a glicose eu estou comendo. Comi o café da manhã, o açúcar veio para cá. Comi o almoço, o açúcar veio para cá. Comi a janta, o açúcar veio para cá. O outro dia a mesma coisa. O que é que vai acontecer aqui, gente, nesse caso? Alguém poderia responder? Professor, se o pâncreas não está funcionando e você come tudo isso, né? Aí vai sobrecarregar, né?
a sua corrente sanguínea, todo o seu sistema, né, de açúcar, porque não vai ser Pronto, feito. É isso, porque o pâncreas ele controla o açúcar no sangue, né? Aí perfeito, vai ficar, aí vai ficar o nosso sistema vai ficar sem o controle do açúcar, né? Da glicose. E a perfeito. glicose descontrolada vai descontrolar todos os nossos sistemas, né? Pronto. Então, isso daqui é um vaso sanguíneo. Olha, eu estou desenhando aqui como é que vai ficar, conforme a Rejane disse aí, né? Vai sobrecarregar. Olha, o meu sangue tá só açúcar. Por que que tá só açúcar? Porque quem remove o meu sangue, que era a insulina, não existe mais, não está sendo mais produzido. A partir do momento que esse diabetes aqui se instala, o tipo 1, a pessoa não tem insulina de jeito nenhum no corpo mais. Quando a pessoa não tem insulina, gente, o que é que vai acontecer com os níveis de glicose? A glicose estava aqui em 90, você toma o café, almoça, a glicose aumenta para 180, não tem quem remova. Você no outro dia come mais, a glicose vai para 280, não tem quem remova. No outro dia você come mais, a glicose vai para 390, não tem quem remova. No outro dia você come mais, a glicose vai lá para 500 a 600. Quando a glicose chega nesses valores lá em cima, aqui acontece um coma. A pessoa entra em coma. É um coma chamado coma hiperglicêmico. No coma hiperglicêmico, a pessoa está com a circulação sanguínea abarrotada de açúcar. E ela entra em coma. Ela desmaia, cai no chão, alguém socorre, leva para o hospital. Quando chega lá no hospital, alguém fura o dedo, faz um exame de glicemia, verifica o valor de glicemia que está altíssimo, na mesma hora administra a insulina de que a pessoa precisa e a insulina começa a remover todo esse excesso de açúcar e retirar da corrente sanguínea para os tecidos. E geralmente é assim que a pessoa descobre que tem diabetes mellitus tipo 1. Então, diabetes mellitus tipo 1 ele é uma doença na qual a área do pâncreas que produz insulina é totalmente destruída ao ponto de a pessoa não ter mais nada de insulina. E se ela não tem mais nada de insulina, no caso do diabetes tipo 1, obrigatoriamente essa pessoa vai se tornar dependente da administração de insulina. Essa pessoa todo dia vai precisar se furar, todo dia ela vai precisar receber a administração de insulina. O diabetes tipo 1, ele geralmente acontece ou na infância ou na juventude, em grande parte dos casos, na maior parte dos casos. Então, pessoas que na infância muitas vezes são diagnosticadas com essa doença, desde criança essas pessoas precisam receber a administração de insulina todos os dias, diariamente, certo? Então, essa daqui é a característica do diabetes mellitus tipo 1. Deu para entender até aqui, gente? Alguma dúvida para a gente passar para o tipo 2? Tudo tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Ficou claro? A confusão que eu fiz aqui no quadro.
Deu para entender? Quem está calado é porque entendeu ou porque não entendeu? Vê se Depois de tem muito tempo, algum. eu estou do meu marido. Vai já ver depois do teu marido. Regina tá com a mão levantada para falar alguma coisa ou foi por engano? Pronto, a Aline tá dizendo aqui que tá uma confusão, mas estão compreendendo. Então, resumindo, gente, diabetes tipo 1, né? Deixa eu só apagar aqui para a gente fazer aqui um resuminho. Diabetes tipo 1, a pessoa não produz insulina. Se ela não produz insulina, ela depende de insulina, essa doença, né? E ela é uma doença autoimune. Uma doença autoimune muito conhecida e grave, né, é o lúpus, né? Tem uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico, né? E esse lúpus, ele é a doença mais característica de problema autoimune, né? No qual o corpo começa a atacar e destruir o próprio corpo, né? É um defeito imunológico e assim é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, gente, ele também é diabetes e também vai resultar em hiperglicemia. Só que o tipo 2 ele tem a ver com envelhecimento do pâncreas, certo? O pâncreas, aqui a glândula, ele vai envelhecendo junto com todo o nosso corpo. E à medida que o pâncreas vai envelhecendo, essa glândula, ela começa a trabalhar menos. É igual a gente vai ficando velhinho, vai tendo mais idade, a gente começa a ficar mais cansado, a gente já não tem mais a mesma disposição física, a gente já não tem mais a mesma disposição mental. O pâncreas acontece a mesma coisa, de forma que desenhar aqui um pâncreas, ele continua produzindo insulina, tá aqui o pâncreas aqui vermelhinho aqui que eu desenhei. Esse pâncreas ele continua produzindo aqui insulina, ó, liberando aqui a insulina, porém, como ele já está mais envelhecido, desgastado, essa insulina não é suficiente para manter o nível de glicemia normal. A insulina não é suficiente para remover toda a glicemia e deixá-la normal. Então, no tipo 2, diferente do tipo 1, eu vou escrever aqui que o pâncreas produz insulina, certo? No tipo 1, ele não produz de jeito nenhum. No tipo 2, ele ainda produz, mas produz insuficiente. A quantidade diminuiu. Por que a quantidade de insulina diminuiu? Porque o nosso corpo está envelhecendo. Pâncreas, de uma forma aqui bem clara, pâncreas está ficando velho, está ficando idoso. E ele já não está mais aquele garotão de 18 anos. E aí o pâncreas precisa de um empurrãozinho aqui. Quem é que dá esse empurrãozinho? São as medicações por via oral. Então tem o tratamento aqui nesse caso, geralmente não precisa, né? Ou pelo menos não começa com insulina. Tem medicações, as mais utilizadas aqui são a glibenclamida e a metformina. Ambas são medicações administradas por via oral, né? São comprimidos. E esses comprimidinhos, eles vêm aqui no pâncreas, comprimidinho aqui laranja, ou a glibenclamida ou a metformina. Eles vão no pâncreas e dizem: ei, pâncreas,
acorda, macho, produz aí mais insulina e aí o pâncreas começa a produzir mais insulina e esse trabalho dele aqui, sob efeito dessas medicações, começam a remover o excesso de glicose na corrente sanguínea. Então, o diabetes mellitus tipo 2, ele é a doença que mais é prevalente, é a doença que está ligada ao processo de envelhecimento e cujo tratamento ocorre por medicações, né, por via oral, né? Então, com o tempo, os próprios vasos sanguíneos, olha, eles vão ficando envelhecidos, eles vão ficando cheios de calcificação. A gente falou disso na aula passada, que os vasos sanguíneos, olha, eles vão envelhecendo também. E há também aqui um probleminha que a gente chama de resistência insulínica ou resistência à insulina. Junta a fábrica que está produzindo pouca pelo envelhecimento, o pâncreas aqui está ficando velho, e o vaso sanguíneo também já está ficando envelhecido, de forma que o vaso não consegue mais transportar a glicose da mesma forma que fazia quando éramos mais jovens. Você junta esses dois mecanismos aqui, ocorre uma resistência à ação da insulina e a glicose não consegue sair de dentro da circulação sanguínea. Ficou claro aqui o diabetes tipo 2? Alguma pergunta até aqui? Professor, essa semana eu fiquei sabendo, o sobrinho da minha sogra, ele não se cuidou, se internou, foi com corte no dedo. Aí do dedo foi para amputação, jovem, 35 anos. Ou seja, Nossa, que a diabetes, ela não tem idade, tem crianças. Aí, aí foi pro pé, amputou o pé. Até aí ele estava até compreendendo. O que ele sentiu mais foi o quê? A perna, quando foi para amputar a perna. entendi. Foi. Tu sabe se é tipo um ou tipo 2 dele? Não, eu não sei se é tipo um, se é tipo 2. Tu sabe se ele usa insulina? Não, ele não se tratou, ele sabia que ele tinha diabetes, só que ele não quis saber, não queria se cuidar, que a minha sogra estava me falando. Aí ela disse que ele não se cuidou, aí ela começou a falar para mim que ele se internou, e foi questão assim, de uma semana, isso tudo aconteceu. É uma doença muito perigosa, né? Muito sorrateira e silenciosa. Agora, ele foi acometido muito jovem, né? Infelizmente, Exatamente. tá, né, no tipo 2 que eu acredito que Ou seja, ele está submisso a qualquer momento acontecer de novo, e aí vai ser assim, por aí vai. Só que eu é, acho que agora ele vai se controlar, vai fazer todos os procedimentos, vai se cuidar. Aí, mais uma coisa, eu trago também a minha avó. A minha avó, a minha família, são muitas pessoas que têm caso de diabetes, tio, ou seja, já é da família. A minha avó faleceu com a diabetes alta. Ou seja, era para amputar a perna dela. Só que a família não aceitou, que ela já estava nos últimos dias de vida. A gente, não, ela vai falecer com sua perna. E foi assim que aconteceu. entendi. A dela era tipo 2. Esse desse do teu foi primo, foi que tu falaste? Não, são dois casos diferentes. Esse é sobrinho da minha sogra. O dele também com certeza é tipo 2 porque o tipo um Por isso que no começo eu fiquei sem entender, tipo um, tipo 2, aí só que agora eu comecei a compreender mais. é porque o tipo um ele, por não ter insulina, a pessoa entra em coma em poucos dias, entendeu? Ela apaga, ela desliga realmente porque a glicemia fica muito alta, né? No tipo 2 não, ela vai aumentando aos poucos, né? Ela tem essas Isso.
Pronto. essa Os característica. casos da minha família é mais do tipo 2, por isso que a gente tem que se cuidar logo, já de jovem, para não acontecer. Minha família quase toda é diabética, pessoal, quase toda. Tem que ter Bem, cuidado, porque aí por aí você já tem é, essa predisposição maior, né? Já tem um componente genético aí que é importante. com certeza. Pronto. Só isso Então, mesmo. perfeito. Então, nesse caso aí dele, né, foi muito jovem. Hoje, infelizmente, esses problemas, né, eles acometiam muitas pessoas de mais idade, né? Nos homens, né, tem um fator de risco aí acima dos 40 anos, nas mulheres acima dos 50 anos. Mas hoje você já vê pessoas de 30 anos infartando, pessoas no caso dele, né, com 35 também muito jovem, né, já tem uma amputação do membro, né, por conta disso. A gente vai entender também por que que acontece isso, né, por que que a pessoa precisa amputar a perna. Mas para a gente chegar lá é importante essa compreensão inicial aqui sobre o que é o diabetes, né, e como acontece a doença, certo? Por isso que eu estou perguntando aqui de vocês se está claro aqui para todo mundo até aqui. Mesmo que não esteja, estamos gravando. Depois vocês, se alguém não entendeu, depois vocês vejam de novo aqui essa aula, certo? Professor, a aula está bem clara, eu só não está clara agora a diabetes do meu marido. De- Depois tu vais analisar aí direitinho essa para entender, né, É, qual é a dele. eu só estou confusa aqui em casa mesmo. Pois nós vamos clarear essa conversa. Sintomas do diabetes, gente. Aí para a gente entender aqui esses sintomas, né, do diabetes, né? Três deles aqui, né? Muita sede, e é importante a gente compreender aqui o funcionamento da doença, porque é com base no funcionamento da doença que a gente entende os sintomas. Deixa eu apagar aqui novamente esse quadro para a gente falar aqui sobre os sintomas, né? Olha, muita fome, muita sede, excesso de urina, certo? A gente chama isso daqui no diabetes de os 3 P's do diabetes. 3 P's. Termo técnicozinho aqui, ele tem 3 nomes que começam com a letra P. O primeiro P é a poliúria. O que é a poliúria? É muita urina. A pessoa começa a urinar bastante. Aí eu pergunto de vocês, por que que a pessoa com diabetes, né, o diabetes ele cursa, o resultado do diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, é hiperglicemia. Eu vou botar bem aqui. Hiperglicemia. A gente não pode perder isso de vista, certo? Diabetes sempre vai levar a hiperglicemia. Muita glicose no sangue. Aí eu pergunto de vocês, se a pessoa está com sangue cheio de glicose, gente, quem é o órgão, com base no que nós estudamos nesse curso sobre anatomia e fisiologia, qual é o órgão, qual é a estrutura que vai tentar remover o excesso de açúcar no sangue? Que estrutura que vai tentar tirar esse açúcar do sangue, se não tem a insulina, que é quem faz isso? São os nossos rins. Nós não falamos que os nossos rins, eles são responsáveis pela filtração do sangue. Nós não falamos que os rins têm os ureteres, que conduzem a urina aqui até a bexiga para eliminação. Logo, os nossos rins, o que que acontece quando eu tenho muito açúcar no meu sangue? Os meus rins começam a trabalhar mais
para eliminar o excesso de açúcar no meu sangue. E eu começo a urinar muito. A pessoa que está com hiperglicemia, ela começa a urinar muitas vezes. E essa urina, ela sai com muito açúcar. Fica literalmente, eu vou escrever aqui, uma urina doce, entre aspas, aqui. Uma urina doce. Por quê? Porque os rins estão tentando eliminar o excesso de glicose da corrente sanguínea. Só que com isso, gente, os nossos rins, eles são sobrecarregados. Os nossos rins começam a trabalhar acima da média. Para quê? Para tentar eliminar esse excesso de açúcar. Aí vocês imaginam que esse excesso de açúcar dura um dia, o rim trabalhando com sobrecarga. Mas vocês imaginam que ele dura um mês. Imaginem 5 anos, 10 anos o rim trabalhando com sobrecarga. Gente, vai chegar uma hora que o que vai acontecer com esses rins? Todo o tempo trabalhando acima da média. Se você... Alguém lhe dá um emprego e diz assim, olha, você vai trabalhar de manhã. Agora você vai trabalhar de manhã e de tarde. Agora você vai começar a trabalhar 3 expedientes. Não, agora você trabalha os 3 expedientes de madrugada também. O que vai acontecer com vocês trabalhando desse jeito? Uma hora o corpo não aguenta. Sobrecarrega. É o que acontece com os rins do diabético. Uma hora esses rins não vão aguentar. E é por isso que tem muito diabético que é acometido de insuficiência renal e depois de falência renal. E quando os rins entram em falência, a pessoa precisa fazer hemodiálise o resto da vida. Aí ela começa a ser dependente de hemodiálise. Por quê? Porque os rins não aguentaram trabalhar tanto. Então, com base nesse raciocínio, a gente entende por que a pessoa urina tanto, urina muito, né? No caso, a pessoa que está com hiperglicemia. Então, o primeiro P é o P de poliúria. O segundo P, aí eu pergunto de vocês, se a pessoa começa a urinar muito, gente, se ela está urinando o tempo todo, urinando acima da média, o que vai acontecer com o corpo dessa pessoa? Pergunto de vocês. Não vai acontecer nada, a pessoa urinando o tempo todo, indo no banheiro a cada meia hora, uma hora. Ela vai perder muitos sais, muitos nutrientes desnecessários, né? Mais do que que deveria perder, né? O corpo Perfeito. dela vai se desgastando muito, né? Porque tem a quantidade adequada da gente perder por dia, a eliminar, né? E Perfeito. aí, tudo em excesso, né? Se elimina mais do que o normal, vai fazer mal, vai fazer falta os nutrientes, né? Pronto, você está perdendo muita urina, né? O principal constituinte da urina é o quê? O principal constituinte da urina é água. Está perdendo muita água. Quem urina muito, ele vai ficar desidratado. Se ele vai ficar desidratado porque está urinando muito, ele vai começar a beber muita água. Aí entra aqui o segundo P, que é chamado polidipsia. O que é polidipsia? É muita sede. A pessoa sente muita sede, bebe muita água. Bebe água, 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 urina, 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 bebe água, 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 urina mais, desidrata, bebe água. E esse é outro sintoma muito comum de quem está com hiperglicemia. Tanto a pessoa urina muito,
como ela, por urinar muito, perde muita água e sente muita sede, certo? Então, esse é o segundo dos P's aqui, dos 3 P's. O primeiro é a poliúria, o segundo é a polidipsia e o terceiro é a polifagia. O que é polifagia? É muita fome, é comer muito. Comer muito. Então, terceiro P aqui diz respeito a comer muito. Aí eu pergunto de vocês, por que que o diabético sente muita fome, gente? O que explica isso daqui? A pessoa que está com hiperglicemia, ela come muito. E o pior, né? A Regiane trouxe aqui o caso, não sei se foi a Regiane que falou, que emagrece, né? A pessoa tanto come muito e come muito e faz é perder peso. Geralmente quem come muito engorda. Mas o diabético, ele come muito e ele perde peso. Ele come muito e ele emagrece. Como é que isso é possível? Como é que isso acontece no corpo? Ora, vamos voltar aqui ao nosso raciocínio inicial sobre a doença diabetes. No diabetes, todo o açúcar que eu como, ele fica parado aonde? Todo o açúcar que eu como fica parado no sangue. Se esse açúcar fica parado no sangue, ele não sai do sangue para os tecidos, os meus tecidos não estão sendo alimentados. Quem são esses tecidos que não estão sendo alimentados pela glicose? Os meus músculos, os meus nervos, os meus tecidos adiposo, as minhas vísceras, os meus neurônios. Tudo isso daqui tá doido para receber açúcar, esperando o açúcar chegar, mas o açúcar não chega. E eles vão ficar doidos por açúcar, os músculos, os nervos, até as gordurinhas vão querer o açúcar aqui e não vão ter. Todo o açúcar está concentrado no sangue. Por isso que a pessoa come muito, mas ela não ganha peso. Por quê? Porque os tecidos não recebem esse açúcar. Todo o açúcar está acumulado no sangue. E do sangue vai ser eliminado na urina. Está sobrecarregando os rins e os meus tecidos não recebem. Se os meus músculos não estão recebendo o açúcar, o que vai acontecer com os meus músculos? Eu vou sentir cansaço. Eu vou ter emagrecimento. E esses daqui são os primeiros sintomas de diabetes. Muita sede, muita urina, muita fome. A pessoa está sempre cansada e ela começa a emagrecer. Começa a perder peso de uma forma inexplicada. Ela não está fazendo dieta, ela simplesmente começa a emagrecer. Isso daqui são os primeiros sintomas de diabetes. Só que diabetes é uma doença silenciosa, gente, assim como é a hipertensão arterial. Ela dá muita sede, mas tem dias mais quentes que a gente já bebe muita água naturalmente. Ela dá muita fome, mas tem dia que a gente come pra valer mesmo. Tem dia que a gente tá com fome, com vontade de comer, e come até no meio da canela, até ficar passando mal igual um baiacu com a barriga cheia. Dá excesso de urina, mas a gente já urina o tempo todo. Dá cansaço, mas tem gente que só vive cansado. Pegar aí a juventude de hoje, o menino
Já acorda tudo cansado. Menino, o que é que tu tem? Não, tô cansado de quê? Não sei, tô cansado. Então, muitas vezes a pessoa até descobrir que tem diabetes, os sintomas aqui são muito sutis, muitas vezes, né? Então, nem sempre ela aparece de forma clara. E quando a doença começa a progredir, aí começa a aparecer formigamento nas mãos e pés, começa a ficar as pontas dos dedos tudo dormente, peso ou dores nas pernas, infecções repetidas, e a pessoa começa a adoecer muito, começa a ter muita infecção. Tudo isso daqui é consequência da hiperglicemia, toda essa cadeia de sintomas. E aí tem aqui, né, toda essa cadeia de sintomas de diabetes, o cansaço fácil, muita sede, emagrecimento, urina aumentada, o apetite. Por ser uma doença silenciosa, é importante toda pessoa com mais de 40 anos começar a fazer exame de glicemia, pesquisar o diabetes, certo? Então, todos esses sintomas têm a ver aqui com o funcionamento da doença. E se a pessoa não tratar, se ela não cuidar, aí ela pode ter aqui algumas complicações. Quais são as complicações do diabetes? O infarto, pode dar pressão alta também, hipertensão arterial, pode dar um derrame cerebral, que nós vimos na aula passada, pode dar o pé diabético, que foi o que aconteceu, que foi relatado aqui, não vi por quem foi que relatou, quem foi que falou, que alguém, né, uma pessoa próxima teve o pé diabético, né, teve que amputar o pé aos 35 anos de idade, não vi quem falou. Pode causar lesões nos rins com insuficiência renal, os rins pararem de funcionar. Lesões nos nervos com aparecimento de dor, essa lesão nos nervos também pode causar cegueira, a pessoa pode ficar cega e pode levar a paralisias. Todos esses aqui, gente, são efeito da hiperglicemia. Tudo isso só acontece porque a pessoa tem hiperglicemia. Qual é a meta do tratamento e do acompanhamento do diabético? Pegar essa hiperglicemia e derrubar o que está hiper para um valor de glicemia normal. Essa daqui é a meta e o desafio do diabético. O diabético que consegue manter a glicemia normal, ele consegue ter uma vida normal, ele não vai ter nenhuma complicação dessa, ele não vai ter as complicações, ele não vai sofrer os sintomas se o diabético com hiperglicemia conseguir manter a sua glicemia em níveis normais. Isso daqui é fácil, gente? De jeito nenhum. É muito difícil. É muito difícil o diabético manter a glicemia em níveis normais, né? Principalmente em casos em que a glicemia é mais agressiva, né? Por hora eu vou parar por aqui. Por hoje, abro para perguntas, alguma dúvida sobre tudo que falamos. Professor, eu acho que eu estou fechando o diagnóstico do meu marido. Essas últimas explicações que o senhor falou, tirando infecção, tirando cegueira, o resto tudo ele tem. Ah, e acrescento mais uma coisa que é bem interessante, assim, quando a glicemia dele está bastante alta, né, ele fica irritado, estressado, e esquecido também. Sim, E sim. aí, isso aí é mais um sintoma, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre os porquês, né? A gente vai entender também essa cadeia de sintomas, mas hoje a gente está vendo, a gente vai levar duas aulas aqui com diabetes também para a gente entender. Hoje
Mas na próxima aula a gente vai ver tudo isso, né? Por que que a pessoa desmaia? Por que que a pessoa amputa uma perna? Por que que a pessoa fica com o dedo dormente? Por que que a pessoa fica tendo infecções repetidas? Tudo isso a gente vai entender Professor, na nesses. gravidez também pode acontecer o caso de diabetes, não é isso? Pode. Pronto. Existe também, está aqui no nosso Esse material, caso, pronto. a gente também vai falar na próxima aula, né? Tá aqui no nosso material, tem uma parte que fala aqui sobre diabetes. Eu estou passando aqui, mas eu já tirei a projeção. Mas eu vou mandar o material para vocês. Mas em suma, existe diabetes gestacional, né? Diabetes gestacional é aquele que se manifesta na gravidez. É a pessoa que não era diabética, ela nunca teve hiperglicemia, engravida, na gravidez, né? Você faz uma série de exames de rotina na gravidez. Tem os exames de primeiro trimestre, exame de terceiro trimestre, e um desses exames é a glicemia em jejum. Aí a pessoa engravida vai fazer os exames de rotina e hiperglicemia. Era diabética? Não era. Apareceu na gravidez, né? Essa é uma condição que a gente chama de diabetes gestacional. Em grande parte dos casos, acabou a gravidez, o diabetes também vai embora. Em uma pequena porção desses casos, ela Pode permanecer, então. pode permanecer. Até Tá. porque também ela pode ser um caso de diabetes que não foi diagnosticado, né? A pessoa de repente nunca fez o exame, nunca já tinha no estágio inicial e não sabia. Isso também é possível de acontecer, mas só se descobre aí durante o acompanhamento, né? No momento inicial, o diagnóstico inicial dela, né? Se ela não sabia, vai ser o diabetes gestacional. Tem que ter muito cuidado, né? Causa fetos grandes, né? O bebê nasce com ganho, um peso muito grande, porque o bebê ele se alimenta via placenta, né? Via circulação materna. Então, o bebê, enquanto está crescendo, desenvolvendo dentro da barriga da mãe, dentro do útero, ele está se alimentando do sangue da mãe. E esse sangue com excesso de açúcar, ele faz com que o bebê fique muito grande, né? Então, o bebê às vezes atinge aí 5 quilos ao nascer, às vezes mais de 5 quilos, né? Às vezes tem que fazer, tem indicação da cirurgia abdominal, né, da cesárea, por conta somente do peso do feto, né, na questão do diabetes. Então, é interessante também manter o controle da glicemia durante a gravidez para evitar, né, esse crescimento anormal da criança, né, que vai crescer muito pelo aporte maior de açúcar no crescimento da criança. Esse é o risco. Mais alguma questão sobre diabetes? Ninguém mais? Deixa eu parar aqui a gravação.